Nesta aula, nós vamos então conhecer e também aprender a usar tanto o comando para aplicar raios, como o comando para aplicar chanfros nos desenhos que a gente criar no AutoCAD. Apesar do fato de usar essas ferramentas ser relativamente simples, existe aí algumas peculiaridades nesses dois comandos que podem ser muito úteis quando a gente está desenvolvendo um projeto. A ferramenta de raio no AutoCAD, ela pode ser usada de duas formas diferentes. A primeira delas é vindo aqui até o Ribbon. Veja só, nós temos aqui a ferramenta Fillet, que é a mesma coisa que raio. Se a gente clicar na setinha ao lado dela, então nós podemos selecionar aqui a opção Fillet e então começar a trabalhar aí traçando os raios. Uma outra forma de utilizar esta ferramenta é digitando a tecla F no teclado e depois Enter. Uma vez que a gente entrou no comando, nós podemos digitar a tecla R, Enter, e aí então definir um valor para o raio, por exemplo, 15. Pressiono Enter novamente e agora eu clico nas entidades que eu quero aplicar o raio. Vejam só, vou clicar nesta linha e nesta outra linha. E o raio foi aplicado. Eu também posso criar um raio sem aparar as entidades aqui, como vocês viram. Como eu faço para fazer isso? Vejam só. Vou entrar no comando, F, Enter. Aí agora eu digito T, Enter. E veja aqui que eu posso escolher em Trim, ou seja, aparar ou não aparar. Vou selecionar a segunda opção, não aparar. Agora, então, digito R, Enter, defino o valor do raio, por exemplo, 20, Enter, e clico nas entidades que eu quero criar o raio. Vejam só, criei um raio de 20, porém, não aparei aqui os resultados. O importante é saber que quando a gente utiliza este recurso, se a gente for criar aqui um novo raio, vejam só, F, Enter, R, Enter, 10, Enter, e eu clicar aqui, ainda o comando ainda não vai aparar as entidades. Então, é preciso que a gente desabilite isso. Para desabilitar, basta a gente entrar no comando novamente, F, Enter, novamente pressionar T, Enter, aí então a gente seleciona a primeira opção, Trim, e agora sim a gente pode definir o valor do raio. Então, R, Enter, 10, por exemplo, Enter, e aí podemos novamente traçar os nossos raios e aparar aqui as entidades que iriam sobrar. O comando para aplicar chanfro nos desenhos também é muito semelhante ao comando de raio. Nós podemos acessá-lo de duas formas também. A primeira delas é vindo aqui até o Ribbon, e aqui, onde nós podemos ver o Fillet, basta clicar na seta ao lado e então selecionar a segunda opção, chanfro. A segunda forma que nós podemos acessar é digitando no teclado CHA e pressionamos Enter. Então, entramos no comando da mesma maneira. Daí, então, nós temos que digitar A, Enter, e definir um valor para o chanfro, por exemplo, de 20. Pressionamos Enter de novo. Agora, nós vamos definir o ângulo que nós queremos criar esse chanfro, por exemplo, 45. Enter. Agora, nós podemos, então, clicar nas geometrias, nas entidades que nós queremos criar o chanfro. Vejam só, vou clicar nesta linha e nesta linha. E aí, então, eu criei um chanfro de 20 por 45. Nós também podemos, assim como no comando de Fillet, criar chanfros sem aparar aqui as entidades. Vejam só, basta a gente entrar no comando, CHA, Enter, pressionar T, Enter, selecionar a segunda opção, não aparar. Aí, então, a gente digita A, Enter, define o valor do chanfro, por exemplo, 15, Enter, e o valor do ângulo. Agora eu vou colocar, por exemplo, 60 graus. E pressiono Enter. Clico nas entidades e veja aí que eu criei um ângulo de 15 por 60 graus e não aparei os resultados. Aqui, para que depois a gente crie outros chanfros e os resultados sejam aparados, nós também temos que desabilitar. Então, nós entramos no comando novamente, CHA, Enter, pressionamos T, Enter, selecionamos a primeira opção, Trim, aí podemos digitar A, Enter, mudar o valor aqui, por exemplo, 10, Enter, e o ângulo, vou voltar para 45, Enter, e agora podemos, então,
criar aí novos chanfros. Existem aqui mais algumas possibilidades que nós podemos trabalhar, tanto para aplicar raio e chanfros, que vão facilitar a nossa vida. Vejam só. Eu vou aqui criar um raio de 15 exatamente aqui neste vértice. Então, vejam só. Entra no comando F, Enter, R, Enter. Vou definir o valor aqui para 15, Enter. E agora clico nas entidades. Vejam só, de uma vez que eu configurei o comando para aplicar raio de 15, se eu quiser aplicar outros raios iguais, eu não preciso novamente digitar o valor. Basta eu entrar no comando, vejam, F, Enter, e clicar já nas entidades. Então, os próximos raios já saem com a medida de 15. A mesma coisa acontece para os chanfros, vejam. CHA, Enter, A, Enter. Vou definir aqui um chanfro também de 15, Enter, 45, Enter. Clico aqui, criei o chanfro. Agora, se eu pressionar novamente e entrar novamente no comando de chanfro, o próximo chanfro que eu criar vai ser conforme o último que eu havia criado. Uma outra possibilidade ainda que nós temos para trabalhar com raios e chanfros não é somente criando raios e chanfros, é criando canto vivo também. Vejam só, eu vou entrar aqui no comando de raio, F, Enter, vou digitar R, Enter, e como valor do raio, eu vou colocar 0 e pressionar Enter. Agora, então, eu vou clicar nas entidades. Vejam só, vou clicar nessa e nessa. E aí, então, ele forma um canto vivo, ou seja, um raio 0. A mesma coisa acontece para o comando de chanfro. Vejam só, CHA, Enter, A, Enter. Vou digitar aqui o valor 0, Enter. E para o ângulo, também vou colocar 0, Enter. E vou clicar aqui nas entidades. Vejam só, clico aqui, e aí, então, como eu apliquei um chanfro com a medida 0, ele criou um canto vivo. Aprendemos, então, a utilizar tanto o comando de raio, ou também chamado de fillet, aqui no AutoCAD, e o comando de chanfro. É importante que vocês, para aplicar esses comandos, sigam a sintaxe, a metodologia correta, como nós vimos na aula, para que funcione. A ordem de aplicação da execução de cada etapa do comando, ela é muito importante para que vocês tenham sucesso aí, tanto na aplicação de raios quanto de chanfros.